Muito bem, quarta-feira da primeira semana do Advento, vamos ouvir aqui o Santo Evangelho desta quarta-feira para nós, na verdade. O que diz aqui o Evangelho? O Evangelho de hoje, da primeira semana do Advento, 1º de dezembro, diz aqui o Evangelho de Mateus 15, 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentassem pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Oração desta quarta-feira. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna, e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É comovente ver o que aquele povo fez. Foi procurar Jesus para ouvir sua palavra, mas levou consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e doentes. Não deve ter sido fácil. E para nós a lição é muito clara. Não basta procurar Jesus, nem basta segui-lo. Por mais difícil que seja, por mais pesado, é preciso levar conosco os que ainda não o conhecem, para que nele encontrem cura e salvação. A palavra do Senhor vem sempre carregada de vida e de misericórdia. Feliz quem a acolhe e procura vivê-la. Então, interessante essa pista para a nossa reflexão. Temos que ir até Jesus, mas não esquecer aqueles que ainda não vão até Ele. Talvez você vai todo domingo à missa e deve ir, e porque você descobriu o significado da missa, da Eucaristia na vida sua como católico, eu como padre celebrar a missa todos os dias, mas nós devemos olhar ao nosso redor e ver quem ainda não descobriu a missa como o momento mais importante da sua vida e convidar esta pessoa para ir conosco. Talvez ela não seja portadora de uma necessidade, de uma enfermidade física, visível, talvez não seja um coxo, um surdo, um cego, mas há pessoas que estão vivendo uma verdadeira enfermidade espiritual. Perdeu o gosto de viver a vida única que Deus nos deu. Tem gente que está desanimada, desmotivada. Precisamos animar, precisamos encorajar, precisamos alimentar esta pessoa espiritual. Então nós não queremos o Cristo só para nós, nós queremos que todos que fazem parte da nossa vida, começando em casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, que eles também façam experiência de Jesus na vida, como você fez, como eu fiz, como nós fizemos. E aqui Jesus, Ele tem pena das pessoas, porque elas foram até Ele, mas chega o momento de alimentar
Jesus sabe que elas não têm o que comer, andaram bastante. E aí Jesus dá um jeito de providenciar o alimento. E a atitude de Jesus é interessante, que é uma atitude comprometedora também, nos compromete. Ele não dá o alimento a partir de si, mas ele faz o milagre a partir daquilo que a comunidade, que as pessoas ali têm e apresentam para ele, né? Os discípulos disseram para Jesus, né? Jesus vê que aquela multidão tem 3 dias que não come, né? E estava num lugar afastado de um comércio que poderia ir lá e comprar alimentos, né? Então Jesus pergunta, né? Jesus pergunta, quantos pães tendes? Eles tinham pães ali, mas uma quantidade ínfima. Mas aqui diz que eram 7 pães e alguns peixinhos. 7, né? 7 na Bíblia é a plenitude de Deus. É um número simbólico, de um simbolismo muito carregado, muito forte. A plenitude de Deus, Deus é farturoso, Deus é pleno, por isso que tem 7 dias, 7 sacramentos, 70 vezes 7. E aí Jesus, então, mandam que todos se sentem e ele pega então aqueles pães mais os peixinhos e ora e a multiplicação acontece. Então Jesus, ele quer multiplicar muita coisa na minha vida, na minha história, a partir do que você tem. Então não esconda seus talentos, seus dons, não acumule, apresente na comunidade, apresente para Jesus, para que muitas pessoas sejam alimentadas a partir do que você traz e apresenta para Jesus. Então que Deus abençoe a sua preparação para o Advento, procure se preparar para o Natal de Jesus, arme o presépio na sua casa, faça a novena de Natal e se inscreva no canal da paróquia para você receber a homilia, né? Às vezes as pessoas pedem, o senhor não mandou? Às vezes a gente está num corre-corre danado, né? Então você se inscrevendo no YouTube, Paróquia de Fátima Itamaraju, acione o sino, que aí ela chega para você logo quando o YouTube posta. Deus abençoe, feliz quarta-feira, paz e bem.